Período chuvoso e o que tem de gente gripada por aí, cheia de catarro acumulado nos brônquios, não é brincadeira. E quando a coisa complica, aparecem até outros sintomas, como a febre, que tornam a situação mais preocupante. Mas como dar um fim a esse catarro todo e resolver o problema de verdade? É o que você confere agora no Consultando o Seu Médico. Essa quadra invernosa, como sempre, faz com que muitas pessoas cheguem aos hospitais, às emergências, com problemas respiratórios, acúmulo de catarro nos brônquios. E é sobre esse assunto que eu converso agora com um especialista nesse tema, que é o Dr. Fábio Benevides. Ele vai nos auxiliar aqui no nosso quadro Consultando o Seu Médico, tirar suas dúvidas, tirar minhas dúvidas. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, telespectadores. E é um prazer contribuir com você e, sobretudo, com a comunidade a respeito de alguns problemas respiratórios que ocorrem nesse período do ano. O senhor, como pneumologista, é muito procurado, né, doutor, nesse período, especificamente nesse período do ano de chuvas, né, chuvas constantes. Existe um aumento substancial do número de infecções respiratórias nesse período. Doutor, as pessoas têm muitas dúvidas, né, com relação ao catarro. As mães ficam preocupadas porque a criança começa a ter aquela respiração com mais dificuldade, os sibilos, né, que são chamados aqueles barulhinhos nos brônquios. Em que momento as pessoas devem se preocupar com esse acúmulo de catarro e por que esse acúmulo de catarro acontece? Olha, normalmente, Natália, os brônquios, ele tem um sistema chamado sistema ciliar, que é responsável pela limpeza dos brônquios. Toda vida que esse aparelho, quer dizer, os brônquios, o sistema pulmonar, o sistema respiratório, é atingido, seja por vírus, seja por bactéria, começa a produzir secreção, que normalmente nos produz para nos proteger, mas nesse momento ela não é capaz de eliminá-lo e há uma produção maior do que a necessidade, ele acumula-se então. Aí o desafio é expelir esse catarro. Esse é o grande desafio. Como vamos abordá-lo? Primeiro, tratar a causa, o que está ocasionando esse aumento da produção de secreção. Normalmente é o quê? Normalmente, vírus de início nesse período chuvoso. Só que as bactérias vêm como secundariamente, se instalam e aí começa a aparecer vários tipos de catarro, digamos assim. Catarro branco, muco, né? Esse praticamente ali durante 24, 48 horas não significa muita coisa. Significa, sim, viral e que pode desaparecer com simples xarope ou com hidratação, tomando bastante líquido. A partir de que ele mude a coloração, seja para amarelo, verde, marrom, significa que existe bactéria. Então já não é mais gripe, e sim uma infecção respiratória. E é difícil chegar a esse diagnóstico? Não, o diagnóstico vem pela informação, né? Exame no caso clínico de criança, mesmo? o exame. Inicialmente, aquilo que o paciente informa, eu estou expectorando, eu estou escarrando, secreção amarelada, branca e tal. O médico, então, julga através de outros dados. Tem febre? Tem falta de ar? Vou examiná-lo. Examina-se o paciente. Eu encontro roncos, que são barulhos anormais. Você encontra estertores, outro tipo de barulhos também anormais. E os sibilos, que significa que os brônquios estão se fechando e ele está sibilando, ele está buzinando, ele está dizendo que está precisando, então, da intervenção médica e do tratamento. Aí descobrindo essa causa, se chegando ao diagnóstico, aí vocês indicam os tratamentos mais adequados, né? Aí que entra uma série de opções. Claro, esses são os dados clínicos. O médico solicita, então, métodos complementares, que vão imaginológico, radiografia simples de um seios da face e de um tórax, tomografia do seio da face ou do tórax, exames endoscópicos,
cada caso necessita de uma complementação. Isso não impede de você já começar a iniciar um tratamento. Muitas vezes, esse diagnóstico você dá na ausculta. Você diz, olha, está sibilando, é alérgico, tem asma, está com asma. Então, você vai conduzindo o seu paciente conforme a necessidade. Aí você solicita exames, que vai exame do escarro, saber se tem tuberculose, se é mesmo só o tipo de bactéria. Pode ser um exame, pode não, exames de sangue, para ver se não tem uma comorbidade, por exemplo, no adulto. Será que é diabético e não sabia? Enfim, você tem... Aí é que cabe a ciência do médico. A diferença entre um médico e um balconista, que simplesmente diz, tome tal xarope. O médico intervém na hora baseado em todos esses dados clínicos, informativos, como eu digo. O médico, ele trabalha com o que ele recebe de informações e o que ele percebe com os seus 5 sentidos. Pode ser algo bem mais complicado do que uma simples virose, né? Já pode ser um início de asma, né? Esse catarro, esse acúmulo de catarro pode indicar alguma doença mais séria. Como, por exemplo? Rinocinusite, pneumonia. Aí, mas não está tendo febre. Só citar um exemplo. Tem uma bactéria que nós chamamos atípica, que é o micoplasma ou a clamídia, sobretudo esses dois, que é muito prevalente e que passa-se inicialmente como se fosse uma virose, porque ele não dá febre e é aquela tosse persistente que vai produzindo secreção, digamos, evoluindo depois de 15, 30 dias. Eu estou com uma gripe de 30 dias. Não existe gripe de 30 dias. Uma gripe, um resfriado, ele dura 48, 72 horas. Se com um chazinho da vovó, com algumas medidas da orientação que o pediatra ou o médico deu previamente para as mães ou para os acompanhantes, você começa já a dizer, bom, vou atrás de uma complicação, que vai de sinusite, bronquite, pneumonia. Doutor, as pessoas lá fora também querem participar do nosso programa, os nossos telespectadores querem fazer perguntas para o senhor, pode ser? Podemos ir lá para fora? Nossas equipes estão por lá, você vai fazer sua pergunta, doutor Fábio responde. Doutor, e os xaropes realmente funcionam? Xaropes são auxiliadores. Primeira coisa, xarope não trata nada. Existem categorias de expectorantes, aqueles que ajudam a colocar a secreção para fora. Existem os mucolíticos, que é aqueles que quebram aquela secreção, o catarro, tornando mais fluidos e que com fisioterapia e outras manobras mesmo caseiras ensinadas pelo seu médico, faz com que esse catarro seja mobilizado. Agora, se eu não trato a causa, o que é que acontece? Não vai parar a produção de catarro. Doutor, e é bom também lembrar que esse uso também não pode ser indiscriminado, né? Qualquer coisa, usar o xarope sem prescrição médica. Porque tem xarope que pode levar a algumas complicações. E mesmo aquele xaropezinho caseiro, com fitoterápicos? Olha, a fitoterapia é uma alternativa, assim como a homeopatia, né? Mas lembrar o seguinte, fica a mensagem principal. Expectorantes, mucolípticos, ou seja, xaropes, não resolvem. Eles são paliativos ou coadjuvantes, ou seja, ajudam em determinado momento com o medicamento no tratamento da causa principal. Agora, doutor, o senhor falou em um assunto importante aí, que é a fisioterapia, né? A fisioterapia tem ajudado bastante. A gente vê com uma frequência maior pessoas sendo tratadas, inclusive, só com fisioterapia em algumas situações. É realmente isso? É um bom advento nesses casos? Não resta a menor sombra de dúvidas. Porque existe, às vezes, sobretudo nos extremos das idades, vou dizer, crianças e idosos, que têm uma incapacidade do fole torácico
né? De expelir aquelas secreções, de eliminá-las. Então o fisioterapeuta entra, mas não é só isso. O fisioterapeuta não se resume ao simples tirador de catarro, digamos assim. Ele reeduca, ele fortalece, eles com seus trabalhos fortalecem os músculos, ensina o paciente a respirar melhor. Então vai muito mais além do que simplesmente colocar, ser, digamos, um coadjuvante de um xarope, eliminar catarro. Não é essa. Há um trabalho de reeducação, é um profissional que hoje é imprescindível no tratamento das doenças respiratórias, sobretudo as doenças respiratórias supurativas, ou seja, que produzem secreção, ou então que supuram. Inclusive, tem uns profissionais que vão até em casa, né? Fazer o procedimento em casa. Ah, sim. Se há uma dificuldade de mobilização do paciente, ou por comodidade, ou porque realmente existe alguma comorbidade que o limita a deambular ou a sair de casa, qualquer que seja o motivo, existe então a fisioterapia domiciliar que nós indicamos, digamos, com muita frequência. Ok, vamos mais uma vez para as ruas, então, doutor. Tem pessoas ansiosas ali para participar do programa, fazer perguntas, então aproveite, esse quadro é para você. Doutor, e o aerosol realmente é um bom recurso? Então, o aerosol, ele é realmente um coadjuvante maravilhoso em determinadas situações. Quais? Vamos lá. Asmáticos. O uso de um aerosol alivia aquilo que está angustiando, que está causando desconforto ao paciente, que é uma falta de ar. Ora, falta de ar é desagradabilíssimo. Se você faz um aerosol, sente-se aliviado. Aí eu falei aliviado. Habitualmente, as drogas no aerosol, elas são drogas aliviadoras. Algumas drogas já entram como tratamento, como, por exemplo, corticoide inalatório, que pode ser veiculado através dos aerossóis. Agora, hoje existe, passada esta fase mais aguda, né, para fluidificação também das secreções. Você pode fluidificar com aerosóis, dependendo das substâncias que você veicula. Então, para isso, há necessidade que um médico calcule que drogas, e que geralmente são associações de drogas. Agora, tem que ver a limitação. Tratar uma doença qualquer com aerosol, pura e simplesmente, não. Isso é um mito, não é uma verdade. Mas verdade é, o aerosol alivia, contribui muito com o tratamento, desde que as pedras fundamentais do tratamento sejam utilizadas, seja um antibiótico, um corticoide, enfim. Doutor, aí com relação aos aparelhos de aerosol ultrassônicos, né, sem barulho, eles fazem o mesmo efeito daquele bem barulhento? Funciona tanto quanto os que fazem barulho, só que mais eficiente por ter um poder de penetração das moléculas maior. Doutor, e novidades em tratamento? Hoje a gente sabe que tem o auxílio do espaçador, tem a questão das bombinhas, o que tem de novidade atualmente? Novidades? Muitas. Tem os espaçadores que são usados, não é tanto uma novidade, mas de qualquer maneira é bem contemporâneo, que é o uso para melhorar, sobretudo o uso com crianças e adultos que não têm coordenação motora com relação aos atomizadores, dito bombinhas. E de medicamentos? Medicamento tem um sem número, né? Foi lançado agora recentemente um novo broncodilatador que permite a utilização de apenas uma vez ao dia, tanto em asmático como no DPOC, quer dizer, doença pulmonar obstrutiva, chama-se Vilanterol. Ele chegou ao Brasil, foi comercializado agora em outubro. Eu estou me deslocando a São Paulo para um avant-première, portanto não foi lançado ainda, de um novo medicamento que virá para o tratamento da insuficiência respiratória dos fumantes, que são chamados anticolinérgicos, chama-se glicopirônio,
que é uma droga nova. E a indústria farmacêutica está numa verdadeira ebulição com relação a novos produtos para o tratamento da asma. Significa dizer que eles estão preocupados com os pacientes. Claro que querem vender, é público e notório, mas há uma necessidade. Então ele vai nos auxiliar, a classe médica, nos colocar à disposição ferramentas mais potentes, melhores, para o tratamento final, aquele que será o grande beneficiado, que é o paciente. Doutor Fábio, muito obrigada então pela participação no nosso check-up, por esses esclarecimentos tão importantes. Todo mundo respirando melhor. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você pela oportunidade e aos telespectadores. Espero que tenha sido, digamos, esclarecedor em alguns pontos, né? Precisaria, claro, de uma aula, mas não é esse o objetivo. São mensagens desse tipo curtas e objetivas dentro do possível.